Olá, eu sou Roberto Carlos Souza e esse é o seu Repórter Conexão. Hoje, o Repórter Conexão está visitando uma das tradições mais antigas do mundo, uma tradição milenar. Hoje nós iremos falar de cerâmica, onde fabrica-se vasos, filtros, tudo é modelado no barro. Então a cerâmica se conta uma história antiga, milenar, né? Vamos conversar com o Flávio Pérez e com Israel Sadia. Eles vão passar mais informações para a gente, vão mostrar para a gente como lida com barro, como fazer esses artesanatos, mostrar a queima, vamos mostrar tudo isso, tá? Desde o início de onde você faz a captação do barro para fazer esse artesanato, até chegar no pontinho final, que é onde você verá um vaso com uma planta bem bonita e também um filtro de água onde você possa tomar uma água filtrada. Hoje comigo o nosso amigo, o nosso e meu amigo Flávio Alves, o nosso editor lá da TV Conexão, nosso programador, apresentador também de TV, e hoje comigo aqui fazendo essas imagens. Nós vamos adentrar a Cerâmica Pérez e lá dentro você vai ter todas essas informações que eu também quero ter e vou levar para vocês, ok? Vem comigo que eu te mostro. Cerâmica Pérez, em São João Nepomuceno, na direção do senhor Flávio Pérez. É uma cerâmica que veio da família dele anteriormente, desde 1951. E agora sim você vai poder acompanhar conosco todo o artesanato aí feito manualmente aqui na Cerâmica Pérez. Não só para São João Nepomuceno, mas também distribuindo, vendendo para todo o Brasil. Agora sim, já entramos aqui na Cerâmica Pérez e é com muito prazer que eu estou do lado dele, o nosso amigo Flávio Pérez, que vai contar para a gente um pouquinho a história que ele já me contou anteriormente, vamos dizer nos bastidores, mas anteriormente, de toda a história da família dele, que começou com a cerâmica e hoje está nas mãos dele, de um irmão e também do Israel Sadias. E é com muito prazer que eu falo com ele. Flávio Pérez, boa tarde já, né? Boa tarde, é um prazer muito grande receber vocês aqui, a TV Conexão. Flávio, é um prazer imenso a gente estar podendo fazer essa matéria aqui dentro da sua cerâmica, que é uma cerâmica que já vem de muitos anos aqui na cidade de São João Nepomuceno, é tradição. Vamos falar um pouquinho como começou essa cerâmica aqui em São João, através do seu pai, como foi? Fala pra gente, fala para mim e para os telespectadores do Repórter Conexão. A cerâmica começou no dia 5 de março de 1951, do meu pai, o saudoso Haroldo Pérez Martins, que é da cidade de Recreio, iniciou esse ofício aos 13 anos de idade, na cidade de Recreio, sua terra natal, e depois foi trabalhar na cidade de Niterói. Aí em 1951 ele iniciou em São João Nepomuceno. E depois em 60 teve uma enchente, perdeu tudo na enchente. Aí trabalhou 2 anos no bairro Santa Rita, no porão da nossa casa lá. Depois em 62 meu pai veio para cá. E aqui onde nós estamos até hoje, que é a rua Albino Teixeira Fernandes, 710, abaixo do antigo Posto Garopa. Para ficar mais bem localizado, perto do antigo Posto Padrão. Perto do antigo... Perdão. Antigo Posto Garopa, perto do Posto Padrão. Abaixo do antigo Posto Garopa e perto do Posto Padrão. Exatamente. Flávio, hoje, além do Israel, a cerâmica conta com o senhor e com o seu irmão também? Não, o meu irmão deixou a cerâmica, aposentou. Aí o Israel veio aqui para fazer um trabalho para mim na internet. Aí ele começou trabalhando no torno. Eu falei, Israel, você vai desenvolver muito rápido. Aí eu fiquei impressionado a primeira semana que ele fez, coisa que a pessoa leva 6 meses, numa semana ele fez, e vem desenvolvendo cada vez mais. Hoje está uma perfeição. Hoje o Israel faz de tudo aqui, sabe? É um olheiro perfeito. É uma pessoa que vai levar o seu legado? Vai levar meu legado. E a gente vê a disposição dele, a vontade, ele está gostando dessa profissão. Eu lembro que anteriormente o senhor dava aula, curso aqui dentro da cerâmica, correto? Eu dei na época do Célio Ferraz, eu dei curso aqui, mas passou mais de 50 alunos, mas a dificuldade é muito grande para aprender, sabe? O único que aprendeu, que desenvolveu rápido foi o Israel.
E o Israel vem de um desses cursos? Não, essa época o Israel estava até lá no Rio de Janeiro, na rede, na TV Record, Isso. trabalhando lá, depois que ele veio para cá. Lembrando que o Israel é um grande artista, né? Além de ser um artista ali como oleiro hoje, ele também é ator de teatro, participações em televisão. E hoje é um artista completo, né? Esse trabalho de cerâmica é difícil aprender e ele desenvolveu bem e hoje é um oleiro. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. Flávio, como é o trabalho do Israel aqui dentro? Se desenvolve bem, praticamente igual o senhor mesmo? Igual a mim, faz tudo aí. Pegou uma encomenda agora lá para o estado de São Paulo, uma encomenda até peça muito difícil de fazer, tudo tem que ser na medida para mel, para as abelhas, sabe? Ele falou que é melhor do que no caixote de madeira, né? O de barro é melhor. E comprou, veio aqui, comprou bastante coisa e fez uma encomenda grande para o Israel. Israel está fazendo muito bem, perfeito, é uma coisa até, vou te mostrar depois, uma coisa bem complicada, tem que ser tudo certinho na medida. E o Israel fez, eu fiquei até impressionado de ver. Ô Flávio, hoje o que o senhor faz aqui dentro da cerâmica? Além dos filtros de barro, vasos, a gente vê argila expandida. Fala pra gente de quase tudo que o senhor faz aqui. A moringa, tem a bilha, tem os vasos de todos os tamanhos, feitio, filtro, vaso de orquídea, que tem muita saída, vaso para suculenta. Quando eu entrei aqui, eu encontrei um amigo que tinha anos que eu não via, que é o nosso amigo Aristides dos Santos, um grande radialista. Vou chamar ele aqui para bater um papo com a gente também. É um prazer, fiquei todo alegre de receber o Aristides aqui. O Aristides é uma pessoa muito querida na nossa cidade, esteve em São Paulo, agora está de volta a São João do Nepomuceno. É o irmão de Israel, sabe, uma pessoa excelente e um excelente locutor de rádio. Trabalhou na Rádio Garbosa, difusora, no Rio de Janeiro, na Rede Tupi, né, o Aristides, na Rede Tupi trabalhou. E estava em São Paulo trabalhando, um excelente locutor, uma excelente pessoa. Eu vou conversar com o Aristides um pouquinho, com o Israel, e volto contigo. Quero que o senhor me mostre toda a cerâmica, desde o início, de como se movimenta com o barro, como faz aquela massa, até chegar lá como chama? É TA ou roda? A argila vai no torno. No torno. Isso. Deixa eu bater um papo rapidinho com o Aristides e já é com muito prazer que eu encontro aqui dentro da Cerâmica Pérez, do nosso amigo Flávio Pérez, ele que é um colega de anos, inclusive eu me lembro que a primeira locução que eu fiz em cima de um palco foi com a orientação dele. Do meu lado, Aristides dos Santos. Boa tarde, Aristides. Roberto Carlos, prazer revê-lo e a todos que estão nos assistindo neste momento. Realmente é uma satisfação encontrá-los aqui. Vim tomar um café, conversar e em seguida vocês chegaram aí com esse sorriso estampado no rosto. Aliás, quando a gente pisa aqui na cerâmica, né, a gente sente uma energia, uma paz, um alívio, uma tranquilidade, né? Melhora até o estado de espírito, né? Vocês desceram do carro com a cara fechada, a hora que chegaram aqui na porta abriram o maior sorriso, né? A gente está fazendo alguns ajustes ali, alguns ensaios. Aristides, brevemente, fala um pouquinho da sua vida. A gente sabe, eu sei pelo menos, e a cidade inteira sabe que você é um grande radialista, um grande comunicador dentro da cidade de São João do Nepomuceno. Ele teve por muitos anos fora, acredito que na cidade de São Paulo, trabalhando por mais de uma rádio. Conta um pouquinho, faça uma breve da sua história, dessa ida para São Paulo, ou de repente até em outros estados que você já esteve. A minha terceira saída de São João. Retornando, né? Mais uma temporada, talvez mais um ano, 2, 10, a vida inteira, futura imaginação, não é? O ser humano faz muitos planos. Aí depois você olha no retrovisor e pensa assim, não foi nada disso que estava planejado. Muda muito, né? E, enfim, estamos aí em São João, muitos palcos, né? Ao longo de tanto tempo, microfone, câmera, São João, Rio, São Paulo por 2 vezes. E eu tenho um carinho muito grande pelas empresas que eu trabalhei aqui em São João, na Rádio Transamérica, também na época que foi Garbosa, Rádio Multissom, agora Rádio Difusora. No Rio, trabalhei como repórter policial, subia morro, descia morro, baixo do tiroteio, uma experiência muito desgastante, mas a gente enxerga a vida como ela é, né? Aqui no interior, mesmo com os nossos problemas, né? A gente está bem protegido, bem cercado, família, amigos, conhecidos, pessoas que a gente convive, apesar dos problemas, né? É um ambiente bem mais tranquilo.
E no Rio, voltei para cá, depois eu fui para São Paulo, 2 vezes em São Paulo na área de comunicação. Mas não, São Paulo não foi rádio não, nem jornal, nem revista, nem portal. É um centro de cultura oriental. Eu trabalhei com chineses durante 11 anos. Na parte de comunicação, no YouTube aí depois, o pessoal pode vasculhar, tem muita entrevista que a gente deu para a TV Globo, Band, SBT, falando em nome dos chineses, da comunidade chinesa em São Paulo. E além do centro de cultura, né, também tinha um templo budista. Mas a gente tem sempre o pé no chão e, enfim, coração aqui na terra. Hoje eu vim visitar o Flávio, tomar um cafezinho, né? Na verdade eu trouxe o café. E estava conversando com ele, falando sobre a cerâmica agora, que a minha primeira lembrança da cerâmica era com o pai dele, seu Haroldo Pérez, saudoso. Eu devia ter, Roberto Carlos, eu tenho 48 hoje. Primeira vez que eu pisei aqui, que eu me lembro, eu devia ter uns 5 anos, 5 ou 6. Então, estava falando do torno, né? O pai dele parecia uma pedalada de bicicleta, né? Aí rodando, com aquela massa de argila em cima, dando forma. Eu não lembro mais se era um jarro, uma moranga, uma talha, não vou lembrar. Mas eu lembro do pai dele fazendo o torno rodar com a massa em cima e pedindo às criancinhas, tinha criança, 5 anos, colocar o dedinho para entender como é que vai dando a forma. Vocês já devem ter visto, né? Como é que dá forma uma jarra, uma moranga, enfim. Então é a primeira lembrança que eu tenho aqui, memória afetiva. E falando assim, que a história da cerâmica é uma história milenar que também se conta na Bíblia Sagrada, é uma coisa que vem aí de milhares de anos. Vou ver até com o Flávio ali, que eu não tenho muita certeza, e também com Israel. É que o Flávio tem até um parente no Egito Antigo, não está sabendo, né? Pra gente ver direitinho de onde se originou essa história da cerâmica no mundo. É uma história milenar, tá? Mas eu sei que você está a passeio aqui na cidade de Garbosa, tá? Mas com muitos pedidos para que você fique. Então quer dizer que você está retornando a passeio ou não, mas trazendo na sua bagagem uma grande experiência de trabalho que você pôde vivenciar e aprender lá fora. Para compartilhar. A parte de meditação, por exemplo, eu aprendi com os orientais. Eu tinha dores, gastei muito dinheiro com exames, com medicamentos, com médicos, e não tinha explicação e não tinha cura. Aí o neurologista falou, olha, é doença crônica, não tem cura não. E por fim, algumas pessoas começaram a sugerir praticar meditação. Foi aonde eu fui conhecer esse trabalho, que é um pedaço da China no Brasil, no estado de São Paulo, procurando meditação. E a qualquer momento a gente monta alguns grupos aí, começa a trabalhar com o pessoal, porque estafa, estresse, depressão, transtorno de ansiedade, dificuldade de lidar com os próprios sentimentos, com frustrações, lidar com o local de trabalho, com relacionamentos, enfim, a vida de hoje está bem sofrida, cheia de desafios, e a meditação é uma baita de uma ferramenta para trabalhar esse lado de cada um de nós. E sabemos que nem tudo na vida é somente remédio, seria uma orientação, uma educação do próprio corpo humano para produzir essa cura. E quando você fala de China, é um país, eu não sei se é modelo para o mundo, mas é um país com muitas curiosidades. Eu não me lembro agora, acho que é 3 bilhões e alguma coisa de habitantes. Não, peraí, bilhões. Acho que é 3 bilhões, ponto alguma coisa, não me lembro agora. Está na frente da Índia. É um país super... Já mudou. A Índia, na semana retrasada, já tomou a dianteira no maior contingente populacional do planeta. Mas assim, China e Índia... Não te cortando, próximos. Estou desatualizado. Não tem problema, a gente está aqui já dando a atualizada. Mas os dois são países imensos, né? Quase que a metade da população do planeta. Embora seja a cultura chinesa antiga, o local é vinculado a Taiwan. Taiwan é uma ilha onde os refugiados da China dos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial, estavam fugindo da Revolução Comunista, do Mao Tse-tung. Então, quem não estava aceitando a implantação do comunismo no país, fugiram para a ilha. Então, são chineses de etnia, mas tem assim, um sistema de governo próprio, a democracia. A China não. A China é um partido só. Inclusive, os chineses estão reivindicando a ilha, né? Tem medo, a população mundial tem até medo de uma outra guerra mundial em função disso também. Mas quando eu falo das curiosidades da China, é que é um país, sim, longo em população, vamos dizer assim,
Mas falando do seu território, e baseado pelo Brasil, lógico, o Brasil tem muito mais território, né, e muito menos pessoas. O Brasil hoje se conta com 215 milhões de habitantes, se eu não estou enganado. Mas a cultura chinesa, o desenvolvimento que eles fizeram dentro do país, hoje a maior parte das coisas fabricadas, vamos falar a nível de Brasil, que a gente compra aqui no Brasil, entre roupas, eletrodomésticos, celulares, quase tudo isso vem da China. É verdade, a China evoluiu bastante, já foi o centro do mundo na antiguidade por mais de uma vez, depois decaiu e agora está retomando um papel muito importante, né, no planeta, tanto para o lado bom como para o lado ruim, mas não discutindo questão política, né, política e econômica, mas eles estão bastante evoluídos no quesito tecnologia e produzem de tudo, do mais barato ao mais caro, do infinitamente pequeno ao grandioso, aquilo que é descartável, aquilo que é duradouro, robusto, consistente, que você quiser, a China tem para você. Nós saímos um pouquinho do texto, mas continuamos dentro do contexto. Hoje você veio fazer uma visita para o Flávio Pérez, para o nosso amigo Israel Sadias, que é o seu irmão, e vai levar alguma dessas coisas lindas que tem aqui, vasos, arranjos, tem algumas coisas interessantes. Vai levar alguma coisa? Olha, estou terminando de preparar meu apartamento para mudar e já falei com o Flávio que uma dessas talhas será minha. Interessante. Quem sabe o Flávio, com esse anúncio que você fez aqui, já dá de presente para você. E depois eu quero a minha parte, tá bom? Rapaz, eu nem queria estar na pele do Flávio, né? Todo mundo pede, né? Ninguém traz. Eu trouxe um pedaço de bolo para ele falou, eu almocei tarde hoje. Mas assim, é um trabalho magnífico e a água da talha é algo maravilhoso, né? Você se sente numa mina, no meio da floresta, né? Aquela água fresca, né? Aquele sabor, enfim, é algo maravilhoso, a talha. E sem contar que o filtro que filtra a água é o filtro mais bem feito do mundo, eu acho. A água passa por ali e fica filtrada mesmo, tá? Se tiver sujeira, se tiver algum vírus, micróbio, fica tudo para trás. Aristides, mais uma vez, foi muito bom te encontrar aqui. Você é um amigo de longa data, admiro. Carlos, né? Não vai cantar uma música pra gente, não? São tantas emoções. É um prazer imenso reencontrar novamente e espero que a gente encontre outras vezes ou até trabalhe junto novamente. Muito obrigado pela sua participação aqui na entrevista, no Repórter Conexão. É um programa um pouco sério, de documentário, de reportagem, mas a gente tem que brincar um pouquinho e levar algumas coisas esportivas e levar alegria para quem está em casa assistindo a gente. Prestígio, muito obrigado e tenha uma boa tarde, que seja feliz nesse novo regresso aqui em nossa cidade garbosa, cidade de São João Nepomuceno. Muito obrigado, Roberto Carlos. Obrigado a todos que estamos assistindo no momento e quem estiver com vontade, curiosidade, não pisou aqui ainda, pode vir, vai gostar bastante, né? Vai gostar muito. O trabalho deles tem sentimento, tem vocação, tem um brilho, eles colocam coração em tudo que eles moldam aqui. Então fica aí o convite, porque parece que não. A gente que já veio aqui várias vezes, né? É uma rotina, mas tem alguma criança nesse momento, algum pai ou mãe, tem alguém assistindo que nunca viu de perto fazer um objeto de cerâmica e nunca pisou numa cerâmica, então fica aí o convite. E a partir de agora nós vamos voltar a falar com Flávio Pérez, Israel Sadi, iremos mostrar toda essa estrutura, desde o barro, fazendo ali o porquinho que o Israel está fazendo o filtro, até passar pela queima e até a gente conseguir tomar um copo de água passado por um filtro feito aqui com Flávio Pérez na Cerâmica Pérez.
Agora sim, vou falar com ele, famoso artista, e hoje sim artista mesmo, trabalhando aqui na Cerâmica Pérez e fazendo artesanato, né, no barro, fazendo ali um porquinho, uma moringa, alguma coisa assim. Vou chegar para falar com ele, Israel Sadia, meu amigo, parceiro. Israel, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Ronei. A todos os espectadores da Conexão TV, mais uma vez uma alegria recebê-los aqui no ateliê, onde a gente está produzindo aqui diariamente aqui, utensílios domésticos à base do barro e representando São João Nepomuceno, né? Essa arte milenar dos povos milenares dentro da cidade de São João Nepomuceno. Israel, igual a gente estava falando anteriormente ali, eu com o Flávio, você tem uma história dentro do teatro, dentro também da comunicação, é um meio que você sempre trabalhou, já esteve por várias vezes fora daqui, trabalhando, fazendo participações em grandes emissoras, não emissoras. E como é para você hoje estar dentro de uma cerâmica, igual a Cerâmica Pérez, vamos dizer assim, que você foi instruído pelo Flávio, segundo o Flávio, você faz tão bem quanto ele, ou até melhor, segundo as palavras do Flávio. Como que você recebe esse elogio do Flávio e como é para você estar aqui dentro hoje, você sendo do teatro, sendo da comunicação, tendo participações em algumas televisões, como é para você estar aqui dentro hoje? Bom, são duas perguntas, né, Roberto? A primeira assim, ela é bem contrastante mesmo, bem um contraste danado. Porque quando você está dentro da televisão, você escuta um barulho terrível de pessoas montando, gritando. Olha, pega isso, faz aquilo, olha, preciso de bateria aqui, olha, acabou isso. Os bastidores, né? Então, quando começa a ação, gravando, silencia, porque precisa ter silêncio. Mas acabou aquela cena, volta os ruídos, tudo de novo. Então é diferente o ambiente. Você chega aqui, o ruído do torno é quase que um transe. É diferente. Você sai do seu centro ótimo de perfeito das coisas. Você sai do centro ótimo, entra num transe, e aqui dentro você esquece que tem família, que tem hora de almoçar, que tem hora de comer, que tem alimentar, que tem no banheiro, que tem filho, você esquece que tem boleto. Então, se você me perguntar de novo como é realmente a sensação, eu digo para você que a sensação é contrastante, bem contrastável mesmo. Então, a outra pergunta é um pouco complexa, né? Porque aprender a fazer cerâmica, o Flávio mesmo já disse, olha, fiz curso aqui, dei curso aqui junto ao CRAS, tinha 50 pessoas. E dentro dessas 50, na peneira, a gente pode nomear aí o Jeter, que aprendeu já com quase 60 anos, né? Então ele dedicou muito, ele não aprendeu dentro do curso, o curso acabou e o Flávio permitiu que ele continuasse, porque ele tinha uma ascensão, né? Eu já não venho do curso, eu cheguei aqui no período de pandemia, então eu estava vendendo suco quando eu retornei do Rio para cá. Se o Rodrigo Hilbert faz comida em cima de uma bicicleta, eu fiquei pensando, poxa, por que eu não vou vender suco? Então aí eu fiquei naquela, não, eu preciso trabalhar, então eu preciso fazer alguma coisa. Então eu comecei a vender suco, aí veio a pandemia e todo mundo falava, olha que legal, o seu suco tá bom, mas olha, o pessoal da vigilância sanitária me parou e falou, olha, nós vamos ter que fechar tudo aí, cara, vai fechar o mundo, só o céu vai ficar aberto, você vai ter que parar também. Então aí eu vim pra cá pra fazer a rede social, pra gente acompanhar as lives que estavam tendo no período de pandemia. Então a gente conseguiu levar até as residências que estavam todos apreensivos com essa coisa de pandemia, a gente conseguiu levar conteúdo para essas famílias em casa, né? A gente também corria risco aqui, né? Sem vacina, aquela coisa toda. Então eu fui ficando, e o Flávio foi tomando gosto por essa coisa de internet. Ele não é adepto, lembrando aqui, ele não toca em celular. As pessoas em casa acham que ele responde lá. Ele até toma conhecimento da resposta, do que responder, de quem está parabenizando, de quem está mandando alguma mensagem para ele lá. Ele toma conhecimento de tudo, mostra para ele. Eu chego a tela perto dele, ele vê tudo. Mas ele não é adepto, ele não anda com o celular no bolso. Então, fui ficando. E nos períodos de domingo de pandemia, ele estava vindo para cá para dar curso livre, para quem quisesse, de graça. E ele me perguntou se eu podia vir para registrar aquele curso. Não era para me fazer. Então eu vim para registrar o curso e tinha uma amiga aqui dentro
que por sinal foi uma surpresa, a Laura Detone, ela é filha do Derico, né, que a gente conhece muito, uma figura muito conhecida na cidade, a família toda. E aí, brincou comigo, Israel, sobe lá. Aí eu falei, não é assim, isso é bíblico, tem todo um ritual, não é assim, isso é, chegar lá não é assim. E eu cheio de respeito pelo tour, né, então aí o Flávio falou, não, sobe lá, pode subir. Então se o chefe mandou, eu fui. Então eu fiquei 3 meses tentando. Mas se você me perguntar se eu fiz alguma coisa no final, que explodia, espatifava pelo teto. Então, Roberto, vou dizer para você com propriedade, eu cheguei a desistir dessa coisa de querer aprender. Eu cheguei a desistir mesmo. E eu não sou de desistir fácil não, cara. Porque é difícil mesmo. Eu fiquei 3 meses tentando e nada saía. Nada saía, Flávio. Você que tá por trás das câmeras aí acompanhando a história. Nada saía. Quando foi janeiro de 2021, eu acordei de um sono profundo, era uma quinta para sexta, e lembrando, sabe quando você acorda e fala, engraçado, eu sonhei com alguma coisa? Em plena pandemia. Em plena pandemia. Eu fiquei com aquilo, engraçado, sonhei com alguma coisa, e fiquei o dia ali tentando matutar o que eu sonhei, e fui recordando aos poucos o que era. Eu tinha sonhado o quê? Eu sonhei que eu estava aprendendo cerâmica, ou que eu já estava fazendo cerâmica, eu não sei dizer muito bem na vibração dos sonhos se eu já estava fazendo ou se eu estava aprendendo. Eu sei que tinha peças maravilhosas na minha frente que parecia que eu tinha feito no futuro do sonho, que é meio estranho a gente conversar sobre isso. E aí então eu cheguei perto do Flávio e falei, olha, sonhei isso aí. Ele até brincou, não, tenta de novo, com ar de graça, porque além da informação do sonho, tinha aquela coisa também, tipo, mas você já tentou, não vai dar, não é brincadeira, não. Meu pai também tentou aqui formar pessoas, não conseguiu. Então eu cheguei aí na segunda-feira, botei o avental, levou um pouco vamos dizer, susto, ficou um pouco surpreso também com a minha atitude de chegar já pro avental. Eu já chego com a câmera ligada, ou já chego, já põe a câmera no tripé ali, já começa a filmar a rotina, mostrar alguma coisa. E naquele dia eu peguei o avental e ele foi fazendo umas bolas. Cheguei a tentar fazer, nada saía, velho. Então eu fui ali fora, ali, fiquei estressado, fiz uma oração ali fora, comecei a conversar com Deus. Quando eu voltei, não foi uma oração de Pai Nosso, Ave Maria, não, foi uma conversa, sabe? Uma conversa de filho e pai, sabe? Me ajude, por favor, preciso disso, preciso de alguma coisa a mais. Voltei, peguei na bola de novo, e aí comecei a dar algum formato torto, grosso, sem uma imperfeição total, sabe? Quando você fala bola, uma bola de barro. Como essa bola aqui, que eu tenho aqui. Viu aqui, ó. Desculpa. Essa aqui, ó. Até botei no plástico que eu preparei pra te mostrar. Pra mostrar pra vocês. Essa bola aqui. O Flávio tava fazendo algumas dessa pra mim. Tá vendo? E aí, na quarta bola eu consegui fazer uns moldes e o Flávio disse, olha, vai tentando manter isso aí. Chegou uma cliente de Juiz de Fora ali, ela desceu a rampa e perguntou, quem que é esse rapaz? Aí o Flávio falou, não, é o Israel, ele tá aprendendo. Aí ela disse, mas o que ele tá fazendo? E o Flávio olhou e falou, não sei o que ele tá fazendo, não, mas ele tá fazendo. Aí ela riu também junto com ele, por causa da resposta, foi realmente uma resposta engraçada, que até eu mesmo ri, eu não sei o que ele tá fazendo, realmente eu também não sabia o que eu tava fazendo, eu sei que eu fazia algum formato de boca aberta. O que era? Se você me perguntasse o que era, também não sei. É copo? Não, não era. Copo é diferente, ele é afunilado, ele tem cintura. Então, inclusive ganhei um seu e do Flávio, tá lá em casa. Pois é, você levou um desses copos. E aí, rapaz, a mulher falou assim, eu quero tudo que ele fez ali. A cliente falou, eu quero tudo que ele tem ali. Aí o Flávio chegou perto dela, muito tranquilo, muito calmo, falou assim, mas sabe o que é? Isso aí não presta pra nada não, porque tá grosso e em cima tá fino. Ela falou assim, não importa não, quero levar. Aí o Flávio falou, não, mas tem que queimar, né? Vai demorar um tempo ainda, tem um processo. Ela falou assim, então anota meu telefone, quando tiver pronto você me liga que eu venho buscar. Ela comprou aquilo tudo torto. No final das contas eu cheguei à conclusão, e quando ela chegou aqui eu perguntei pra ela, mas como assim você vai levar esses vasos? Ela falou assim, não, porque a tendência é você aprimorar, você não vai fazer mais isso aí. A tendência é você melhorar, então você nunca mais vai conseguir fazer isso aí. Ou seja, ela entendeu aquilo como peça única. Então uma raridade. Uma raridade. Então eu nunca mais realmente consegui fazer. Eu já tentei fazer peças imperfeitas aqui e eu não consigo. Imperfeito. Eu preciso pegar uma clina, cortar um pedaço, dar uma dedada nele, empurrar ele com
com essa parte da mão aqui para ele ficar imperfeito. Mas fazer imperfeito como eu fazia na época do aprendizado, eu não faço mais. Então, ela acertou, eu acho. Então, assim, ela teve uma visão que naquele momento você não estava tendo, que era uma peça única, que para ela era diferente e que tinha um certo valor. Certo, exatamente. E o que é engraçado, Israel, é que todo mundo, pelo menos eu acredito, que toda pessoa tem uma história de como começou o seu trabalho, o seu negócio, e a sua história eu não sabia. É interessante, ela é importante. Teve toda uma conexão, né? Teve uma pessoa que chegou, que agradou e comprou as peças, e a partir daí você já começou a trabalhar. Nunca mais eu deixei de fazer, e todos os fornos de lá pra cá, que já foram mais de 20 fornados, todos eles teve peça minha. Todos eles. Sim, e hoje você leva isso como profissão mesmo. Hoje eu posso agradecer aqui ao Flávio, a Cerâmica Pérez, a família toda, porque hoje eu posso dizer que eu estou efetivado, eu tenho carteira assinada, eu tenho uma credibilidade com eles. E eles viram que eu levo a sério. Às vezes eu venho para cá no domingo, um feriado, ou até mesmo à noite. Por quê? Porque às vezes você está em casa, você vai ficar vendo televisão, aí você tem notícia ruim, eu prefiro vir para cá. Eu fico aqui, volto 7h30 da noite, saio das 9, 9h30, tomo um banho e já sei que já vou dormir. Às vezes no domingo, um domingo é um dia meio, vamos dizer assim, esvaenecido, né? Não tem muita vida. Todo mundo sumido, todo mundo em roça, dentro de casa, dormindo até tarde. Eu já fico desesperado quando chega o domingo, porque às vezes você fica ilimitado, né? Você não sabe o que você vai fazer. Eu venho pra cá. Ô Israel, eu vejo que você leva isso assim bem a sério e bem tranquilo, fazendo o que gosta, além de você trabalhar com teatro, com comunicação. Vejo que você está fazendo o que você gosta, você está tranquilo ali. Inclusive, eu quero que você mostre pra gente algumas coisas que você está fazendo aí. Vou mostrar pra vocês em off agora aqui, e aí vocês vão captar as imagens. Tem umas coisas que eu fiz aqui novas, que é uma novidade aí para mostrar para o público, que é os vasos cilíndricos encomendados por uma empresa, um meliponário que entrega mel para todo o Brasil. Eles fizeram pesquisa no Canadá e descobriram que o mel de caixote de madeira, ele é contaminado por fungos, porque tem contato com a chuva, então a chuva umedece aquela madeira, então dá uns musgos, uns fungos, e aquilo, o mel capta, ele é transferível, então ele contamina o mel. Então eles fizeram uma pesquisa, o rapaz lá, o Kels, ele foi no Canadá, ele fez um estudo lá junto às pesquisas, que o mel produzido, né, dentro do vaso de cerâmica, ele é 100% puro e natural. Ele não tem nenhum tipo de influência e contaminação à base de fungo ou qualquer outro contaminador ou ameaçador, né, da questão das abelhas. E ele levou tanto vaso que eu perguntei, mas você vai botar mel nisso tudo? Ele falou assim, não, é porque eu vou plantar algumas flores para as minhas abelhas não terem que viajar muito longe para poder polinizar. Então, olha só que coisa fantástica. São 200 hectares, não tem nenhum gado lá. Você falou uma coisa, tudo abelha? São abelhas, a jataí e outras espécies do redor do globo, né? Acho que se eu não me falha a memória, eles trabalham desde com a abelha que tem um ferrão e aquelas que não tem, que é a jataí, as da terra, agora tem as da terra. Então tem muita curiosidade ao redor do globo aí que a gente, ao ter contato com essas pessoas, a gente passa a conhecer um pouco mais, né? E o que é interessante, igual você fala, a questão do mel, acredito que ele não possa ser pasteurizado. Então essa história de trabalhar com vaso de cerâmica é importante, ou seja, ainda mais, vamos dizer assim, um campo de trabalho que você tem para fazer uns vasos especializados. Legal isso aí, tá? Colocar no ar isso aí. Fazer Desculpa te cortar, Roberto, porque a Cerâmica Pérez é a primeira no mundo a estar recebendo uma encomenda desse porte, desse tipo. Porque ele foi lá e ele disse que brasileiro tinha um ou outro, mas em contato com esses outros que tiveram lá no Canadá, eles ainda não encontraram uma olaria muito próxima para poder fazer uma coisa de espécie. E a mais próxima desse pessoal de Andrelândia somos nós. Então eles vieram, se arrancaram de 4 horas de viagem para cá para comprar e fazer essa encomenda. Então creio eu, diante da informação que ele me passou, que a gente é o primeiro no Brasil a fazer. Ô Israel, então esse vaso que vai ser dedicado a essa criação de abelha, ele é um vaso diferenciado? Ele é cilíndrico.
eles são um dentro do outro. Eles praticamente criaram um mundo paralelo das abelhas. Israel, eu quero que você me mostre esses vasos dedicados à criação de abelhas. Mas antes, me fale um pouquinho desse artesanato que está aqui em cima da banca. Aqui, Roberto, a princípio parece uma garrafa pujuda, né? Tipo uma moringa, como diz. Parece uma moringa. A moringa tem uma característica diferente, que o gargalo dela é um pouco mais para cima e ela é cinturada aqui em cima. Mas parece um princípio de garrafa, né? Mas na verdade é um porquinho. O princípio do porco é realmente o corpo de uma garrafa. Aqui, ó, eu já estou fazendo o focinho dele. Aí aqui entra as orelhas, as patas vêm depois. Na parte traseira a gente termina com o acabamento do rabo, da parte da traseira dele mais arredondado. Aqui a gente já tem um pronto, tá vendo? Dá falta fazer os olhos dele, tá vendo? Falta fazer os olhos e terminar o acabamento. Mas é o porco, como você mesmo disse. Agora, em relação ao material de encomenda do pessoal lá do Meliponário, vamos descer lá embaixo. Sim, Israel. Então quer dizer que isso aqui veio lá, amassou todo o barro, fez todo o processo, foi pro torno, esculpiu ele com a mão e chegou a esse ponto, e agora você termina o porquinho ali e vai pro forno. Isso. Ele ainda ganha secagem, ele perde toda a umidade que ele tem. Ele ficando firme, né, a ponto de você firma, segurar ele, tá firme, ele tá pronto para queimar. Aquele outro artesanato ali, parecido com um prato, alguma coisa assim, é o que na verdade? Aquele ali é uma tampa, que é exatamente a tampa dos vasos cilíndricos da encomenda do pessoal do Meliponário, que eu vou levar para vocês verem lá embaixo agora. Sim, inclusive vou mostrar a tampa também. Antes de ir, como você faz? Tem uma medida ou é calculado na mente mesmo? Tem 1 metro ali, a gente faz a medida através da borda, porque eles dão, como o Flávio disse também, esse tipo de material ele é complexo, porque ele precisa de medida, ele tem um tamanho certo. Porque é a pesquisa do tamanho, não pode fazer nem mais nem menos. Inclusive, eles até me pediram para fazer 3 tamanhos, mas que fossem assimétricos, para não haver diferença, até mesmo na litragem na hora de colher o mel. Então, eu vou levar lá embaixo para vocês verem. Vamos lá para a gente poder ver esses vasos então? Bem, agora descendo aqui para conhecermos lá os vasos cilíndricos, né, para a criação de abelha, deparamos aqui perto dos fornos o material que já foi queimado. Tem aqui vários e vários vasos para colocação de plantas, né, com desenhos, muito chique, muito bom mesmo. Tem alguns pratos, tampas aqui, os vasos grandes, uma corrente que não foi queimada ainda, está aqui bebedouro. Nosso amigo Flávio Alves fazendo as imagens aqui com bebedouro, né, Flávio? Deve ser de passarinho, alguma coisa assim. A gente vê que tem muita coisa. Nós estamos aqui perto do forno, né, onde faz essa queimação. Muito importante mesmo. Agora sim, chegamos aqui nos vasos que o Israel Sadias falou pra gente, que eles estão direcionados para a criação de abelha. É isso, Israel? É isso mesmo, Roberto. Todos esses que estão aqui são esse material aí que eu acabei de dizer para vocês lá em cima. Você até me perguntou, mas que material é esse? Que eu falei, era a tampa. Então aqui a gente tem uma tampa pronta, tá vendo? Aqui nós temos aqui o fundo dela, tem uma numeração para identificar, para não descasalar. E aqui é uma carrapeta, que aquela peça ainda não tem. Eu vou explicar para vocês, de fato, como vai funcionar de acordo com o proprietário da encomenda. Me explicou também e também me mandou alguns tutoriais em vídeo. Sim. Bom, as abelhas, elas precisam desses 2 tipos de vaso, um dentro do outro. Tá vendo um furo aqui? Sim. Esse furo, ele entra... este furo aqui, tá vendo? Tem um furo aqui. Você consegue visualizar? Sim. Esse furo aqui, ele fica assimétrico com um furo que tem dentro desse copinho aqui. Mas esse copinho... Ele tá fundido ali. Eu fundi ele ali. Ah, tá. Ele não tem uma entrada lá que dê lá pro vaso, não? Tem. Ele tem um outro furo aqui na parede dele. Ó. Você pode colocar o dele. Ah, sim, achei. O que acontece aqui? Não sei se o Flávio consegue mostrar ali dentro. Tem um vácuo aqui dentro. Entre um vaso e o outro. Um cilindro e o outro. Tem um vácuo aqui
nas paredes. Esse vácuo ele é preenchido de terra. Esse vácuo que ele é preenchido de terra. Esse vaso interior, ele vai receber um plástico filme e ele vai ser vedado por cima, ele vai fechar em cima. Aqui entra a terra. Aqui vai entrar a terra, nesse lugarzinho aqui, nesse copinho aqui. E aí vai ter um cano de plástico que vai conectar o cilindro interior com o exterior. E ele vai vir aqui e vai ficar com uma espécie de uma borda aqui em cima. Ele vai preencher de terra, vai passar uma cera, uma resina para atrair as abelhas. E aí sim, pronto. Ele colocou a terra, colocou a resina, vedou a parte superior do cilindro interior. Colocou terra aqui e botou a ponta do canudo para fora. Nós temos um material que vai chamar a atenção das abelhas. Elas vão entrar por aqui e vão entrar naquele universo delas. E conforme eu tinha dito, o mel ele tem uma natureza 100%. Ele não sofre influência da chuva, da intempérie, né? Ele fica, o cachoado de madeira, ele fica manchado quando ele chove. Sim, dá fungos e tudo. Dá fungo, dá bactéria, dá mau cheiro, cheiro forte, né? De mofo, aquela coisa toda. Então influencia o sabor do mel no produto final. Então eles fizeram essa pesquisa fora do país, trouxeram essa tecnologia para o Brasil, vieram até Cerâmica, improvisaram essa tecnologia lá para ver o funcionamento. E depois do funcionamento, eles fizeram essa encomenda porque eles perceberam que as abelhas ficaram adeptas, assim como no curso, né? Pois, Israel, é um assunto bem importante. A gente vai conversando e vai aparecendo mais assuntos. A gente vê que tem 3 modelos de vasos e outra. Como a nossa região é uma região que trabalha muito com abelha, eu tenho vários amigos que trabalham com abelha, é uma coisa importante, porque eu vejo que muitos têm esse problema, inclusive com o apodrecimento dessa madeira, entendeu? Com o fungo, realmente, com perseguição de formigas, e aqui não vai ter esse problema. Então, assim, é uma boa pedida, é uma coisa legal que a gente está mostrando aqui para essas pessoas da nossa região que cria abelha. Está aí uma inovação para os criadores de abelha. Não só uma inovação, como uma tecnologia de ponta, que eles chegaram à conclusão da pureza do mel, né? Sim, que é o mais importante. Que é o mais importante. E esse mel, o pessoal fica doido para degustar, porque é algo novo, é algo importante, diferente. Então eles estão trazendo para o Brasil essa tecnologia. E nós, com muito orgulho, a gente está sendo a primeira olaria do Brasil a estar fabricando para uma encomenda, fabricando para alguém que tem um negócio de mel, que hoje é chamado como meliponário. O pessoal falava muito apiário, né? Então agora é meliponário, eles já tem uma literatura para lidar com diferente, uma outra palavra para lidar com o ramo. E a gente fica muito feliz de saber que nós estamos sendo a primeira olaria, né? Podemos dizer assim, no Brasil, a estar fabricando um negócio desse, um material desse. E eu vou te falar uma coisa importante. Eu, lá no meu sítio, eu venho da roça, do sítio, é uma coisa que eu sou apaixonado. A abelha com ferrão, eu tenho um sério problema. Eu já levei uma mordida um tempo atrás, quase morri. Mas eu tenho lá no meu sítio algumas abelhas sem ferrão. Tem a jataí e tem uma mosquitinho. Essa minha é a menorzinha. A mosquitinha é que entra na terra. Ele me explicou. Exatamente. Ela é menor que a jataí e não tem coloração. A jataí ainda tem um amarelo, tem um pretinho, um listradinho, né? E a jataí é uma abelha um pouquinho maior, que produz bastante mel. Essa não, essa produz aí no máximo 1 litro de mel. Já vou te falar que eu vou pedir você e ao Flávio Pérez que futuramente faça para mim pelo menos umas 2 vasilhas dessa e queime, eu vou colocar as minhas abelhinhas. Ó, já tem um cliente. Vai ser muito prazer fabricar para vocês lá e ver o resultado depois, com certeza. Israel, além desses vasos aqui, que é a curiosidade, né? Não só curiosidade, mas uma coisa muito interessante, se tratando de segurança para as abelhas, se tratando de segurança e pureza para esse mel, trazendo qualidade. Mas o que você pode mostrar pra gente aqui diferente? Estou vendo aqui alguns vasos, a gente vai falar desses vasos depois também, né? A gente tem uma situação entre vasos de cerâmica e vaso de plástico, vamos falar depois também sobre. Mas além deles, mostra mais alguma coisa pra gente, filtros? Aqui embaixo
a gente tem no almoxarifado mais filtro. A gente estoca muito filtro aqui embaixo. Vocês vão olhar aqui em cima. Mas lá em cima, no hall de apresentação, onde tem nossas prateleiras, lá em cima a gente tem mais esse material. A gente tem os jarrões agora de 1,20 m, 1,40 m, 95 centímetros. São os jarrões que a gente está desenvolvendo aqui também. O Flávio mesmo já me ressaltou que na época dele, do irmão dele, do pai dele, se fazia vasos até 80 centímetros mais ou menos, né, Flávio? De 80 centímetros, 60 centímetros. Então é com muito orgulho e representatividade que nós, junto aqui, sob o auxílio do Flávio também, né, a gente pede sempre auxílio o tempo todo, por mais que a gente já tenha um pouco de técnica, o tempo todo eu chamo ele para observar. São os jarrões de 1,20 m, 1,10 m, que é agora também mais um utensílio que não existia no nosso ateliê e agora a gente tem para apresentar para a comunidade. Inclusive está sendo muito bem aceito. Rio Novo o pessoal já levou 2, 3 lá, já foi para Itaperuna. Tem outras sondagens, pessoas que estão namorando lá. Então os jarrões eles chegaram para alternar um pouco a prateleira e encantar um pouco os olhos das donas de casa, do pessoal que aprecia a arte da cerâmica. Então tem sempre uma inovação, tem aquelas coisas, aqueles objetos que vocês fazem sempre, mas tem sempre uma inovação, uma coisa diferente, uma coisa que alguém pede, dá certo e vocês também continuam fazendo. Exatamente, a gente atende as encomendas, embora nós temos aqui um hall enorme, gigantesco, de variedade, tanto de miniatura quanto de vaso médio. O Flávio, ele, como ele mesmo disse, olha, eu não pego encomenda porque eu tenho que dar produção aqui daquilo que tem muita saída, que são os vasos de orquídea, o vaso colonial, o vaso de parede, as miniaturas, os vasos para suculenta. Então o Flávio dá produção, o Flávio faz 100 vasos por dia aí, entendeu? Desse modelo. Então eu ajudo com as alternativas de prateleira, os vasos regulares. A gente tem muito cliente aí que procura vaso regular, que é aquele que você faz certinho, depois você mexe nele para ele ficar regular. Ele não fica irregular na hora de fazer, você tem que fazer ele ficar irregular. Você dá uma empurrada nele, ele fica torto, ele torta para lá. Então tem esse público também e a gente coloca lá também esses vasos, esses jarrões de 1,20 m, os com alça, as xícaras, canecas. Então a gente está fazendo aquilo que o Flávio não tem tempo de fazer, porque ele precisa também dar essa produção aí para atender a demanda não só de encomenda, como também as demandas de atacado. Ô Israel, depois eu vou subir em cima com o Flávio, a gente vai conversar com o Flávio mais algumas coisas. Quero ver o Flávio no todo, quero ver você. E você me prometeu que ia dar uma amassada no barro depois também, tá? Mas antes de subir, eu vou pedir ao Flávio Pérez que mostre pra gente daqui a pouquinho também o forno, tá, Flávio? Mas antes, Israel, vamos um pouquinho para trás aqui. A matéria assim mesmo, a gente improvisa algumas coisinhas. Aqui tem umas manilhas. Tem aqui, tô vendo aqui. Exatamente, que eu estava vendo aqui. Agora uma coisa super importante também é isso daqui. Além da minha profissão hoje de repórter, eu também sou mestre em obras e já fiz alguns fogões, inclusive no meu sítio lá tem um em construção. E isso aqui é super importante para a construção de fogão de lenha, não tem outra coisa. A manilha a gente não fabrica aqui. Nós temos um colaborador lá na cidade de Recreio, que o Flávio compra dele, fomentando também o negócio dele lá, fazendo com que ele também tenha esse fomento, né? E ele fabrica ali na região de Recreio, que é uma cidade que tem muitos olheiros, então a manilha a gente fomenta de lá, a gente traz para cá. Até porque forma. E se a gente parar para fazer manilha, que atender esse público da manilha, a gente deixa de estar fabricando aquilo que realmente tem muita saída. Então o Flávio gentilmente compra do rapaz lá de Recreio, fortalecendo o comércio também de Recreio, que é a terra do pai dele, e onde ele também gera essa economia para o pessoal de lá, e que é muito importante. Eles também estão sempre colaborando com a gente aqui, o Flávio compra o barro deles lá, então vem com um preço muito em conta, na camaradagem mesmo, o Flávio só tem que pagar o frete. Então são duas cidades que trocam informações, trocam figurinhas e se respeitam na área. Super importante. Se admiram na só um área. pouquinho para cá, da luz.
Antes da gente subir, vou falar contigo depois novamente, vou pedir o Flávio também para mostrar para a gente os fornos ali. Quando se fala de artesanato em barro, se fala de cerâmica, a gente vê na Bíblia toda essa história que milenar antes de Cristo já existia essas coisas. Inclusive, eu já tive informações de alguns acervos não, vamos dizer assim, alguns achados de locais onde os índios habitavam, na região aqui, habitavam, e lá encontrava cerâmica. As pessoas descobriu que por aquele lugar se passou índio há muitos anos atrás, através de cerâmica, pratos, tudo de cerâmica. Então, assim, é uma coisa milenar, mas uma coisa também que os índios usavam aqui, os colonizadores do Brasil usavam, porque anteriormente, anos, né, atrás, não tinha-se o vidro, não tinha-se o ferro direito, o alumínio, então parece que a maior parte das vasilhas vinha do barro. E depois eu vou perguntar para o Flávio também. Você tem essa noção do início da cerâmica no mundo, no Brasil? Não só tenho, como diariamente faço pesquisa. Qualquer pessoa sabe, onde tem um escavador, tem um arqueólogo. Ou onde tem um arqueólogo, tem um escavador, alguém que está escavando. Então, quando a gente para avaliar ou observar que um arqueólogo está fazendo uma escavação, você pode ter certeza que, se ele achar alguma coisa cerâmica, vai ter também nesse achado. E então a gente percebe que, por exemplo, lá na Suécia tem um museu agora, esse museu é antigo, e uma empresa de escavação de minérios da Arábia Saudita estava escavando o deserto para buscar petróleo ou gás natural. E quando eles encontraram uma coisa esquisita no fundo da terra, eles continuaram a escavar. Eles não sabiam o que era. 3 metros de profundidade, eles encontraram um esqueleto humanoide de 3 metros de comprimento com um crânio, sabe? Um crânio avantajado, que você vai olhar e vai dar 2 do meu. E Parecido com ET. não necessariamente um ET, um humanoide, como a Bíblia mesmo menciona, os gigantes, os Néfilim. Então a gente para raciocinar e a gente chega à conclusão que pode ter sido essa menção da Bíblia que eles estavam achando ali. E abaixo desse esqueleto humanoide tinha um livro, e abaixo do livro tinha peça de cerâmica. E eles chegaram à conclusão que aquilo tem 2000 anos antes de Cristo. Então, quer dizer, olha só que coisa fantástica. Cristo ainda não tinha nem sido preparado para vir à Terra e já se tinha o utensílio de barro, que servia tanto para armazenar os grãos, os farináceos, a carne, a água e o vinho. Entendeu? Então, quer dizer, desde que surgiu essa possibilidade de eu aprender e que eu tomei um gosto profundo, que constantemente eu pesquiso. Eu faço minhas pesquisas, vejo coisas arqueológicas sendo achadas e a peça de cerâmica está lá. Então isso é interessante, a gente fica até um pouco meio abobado de saber que você está introduzido numa área onde as datas, os milênios e os séculos não conseguiram ainda contabilizar. Não sei, existe data para peça cerâmica, né? Eles datam de 2000, 3000, 1 milhão, desde o primórdio. Então, quer dizer, a gente fica muito feliz de saber que em São João tem uma fábrica, um fabrico de cerâmica e a gente está aqui. O tempo passou, 40 anos eu estou aqui. E já dá para perceber que não é uma coisa assim pouquinha. A gente vê aqui em grandes quantidades, né, dos fabricados aqui da Cerâmica Pérez. E lembrando, Flávio Alves, meu amigo cinegrafista, e o nosso amigo Flávio, aqui Flávio Pérez da Cerâmica Pérez, o Israel Sadias, além de confeccionar, de fazer todo o trabalho desse vaso ali, né, manualmente, também tem experiência, pesquisa. O Israel não é só o fazedor de vaso, o oleiro, mas também a sabedoria. Israel, agora vamos ali, o Flávio vai mostrar para mim mais ou menos como é feita a queima desses materiais, vai mostrar o forno e a gente volta lá para cima, lá para o torno, para mostrar algumas coisas, e o Israel vai também dar uma futucada no barro lá.
Bem, agora estamos aqui na boca do tal famoso forno onde é feito a queima. Segundo nosso amigo Flávio Pérez, não tem só esse forno, tem mais um outro forno. Flávio, fala para mim como é feito aqui a queima, a gente vai mostrar lá, mas aqui a boca do forno, onde é colocado a lenha, fala pra gente. Nós temos 2 fornos aqui, aquele lá, o maior, que pega mais ou menos umas 2.000 peças, e esse é o menor, que pega 1.000 peças, mais ou menos. E o outro, 2 bocas, 2 chaminé, e esse menor que tem essa boca, e ali tem a porta para a gente pôr as peças dentro do forno. E ali vai pegar o calor do fogo. Ali tem uns buracos ali no meio, a gente fecha aquela porta, aí eu acendo aqui, aí vai gastar mais ou menos umas 28 horas. Aí eu começo com fogo bem lento, porque as peças tem que ter bem seca. Se ela entrar verde, ela vai estourar. E ela seca, ela tá nessa... Flávio Alves, pode dar uma mostrada aqui. Fala pra gente novamente, isso aqui está verde, né? Não, isso aqui já tá seco. A peça não pode entrar verde, tem que entrar seca no forno. Ela tem que secar totalmente? Totalmente. A umidade. A umidade. Aí, depois que eu coloco as peças ali, eu tenho que dar... Vai gastar mais ou menos umas 28 horas. Aí, 12 horas, um fogo bem lento. Sim. Se eu pôr um fogo muito forte no princípio, as peças vão estourar tudo. Você escuta aqui, parece um tiro lá de dentro, ela espatifa tudo. Aí, depois de 12 horas, eu começo a encher essa boca todinha. Aí, na hora que queimar tudo, virar um braseiro, eu torno a encher a boca. Aí vai dar mais ou menos uns 800 graus. Mas para mim saber se as peças estão queimadas, esses 4 buraquinhos aqui, Sim. tem que estar vermelho. Aí eu paro de pôr fogo, eles estão queimados. Aí gasta mais ou menos umas 28 horas. E uns 800 graus mais ou menos. Flávio, vamos subir aí, então pra gente poder ver esse forno por dentro? Tá, antes de subir, a gente está mostrando aqui o forno, a boca do forno, onde é colocada a lenha, né? Interessante, Flávio Alves. É onde é colocado a lenha e é acionado o fogo, né? E ele vai esquentar lá dentro, onde a gente vai entrar agora, adentrar junto com Flávio Pérez. Sim, agora o nosso amigo Flávio Alves está dentro do forno e eu vou falar com Flávio Pérez. Flávio, fala pra gente, aqui esse forno cabe quantas peças? Ela cabe mais ou menos umas 1.000 peças, porque dentro do vaso grande eu coloco umas peças pequenas, aí para queimar umas peças miúdas, e eu vou empilhando ali, até ali em cima, sabe? Sim, Vai entendi. empilhar. Então o fogo entra lá embaixo, onde É lá embaixo, aqui pega o calor, você tá vendo aqui? Sim. Roberto? Esses buracos aqui, tá vendo? Esse buraco aqui, lá no canto e dos lados. O forno pequeno a gente usa aqui os buracos dos lados. E o forno grande, você já tem mais buraco no meio, sabe? Nas laterais, tudo. Aí depois eu fecho essa porta aqui, só com tijolo e barro. Sabe? Aí tipo depois, um forno de carvão. Tipo um forno de carvão. Aí depois eu queimo, na hora que acaba de queimar, eu espero mais ou menos 3 dias para esfriar. Aí eu tiro o tijolo. Só pode abrir quando estiver totalmente frio. Totalmente frio. Beleza, o Flávio Alves, nosso cinegrafista, está dentro do forno. Flávio Pérez, só tenha cuidado para não fechar o forno e deixar o Flávio incinerado lá dentro, tá? Tá bom. E agora nós vamos para o próximo forno. Vamos lá. Agora eu estou aqui com Israel. O Israel está mostrando para mim. Isso aqui é um monte de terra que vem lá da roça, enfim. Aí é colocado aqui. Agora o Israel está puxando essa terra e jogando ali para dentro daquele buraco. E ali o Israel é feito o quê? Então, Roberto, o barro ele vem de Recreio, da cidade de Recreio, né? O Flávio compra ele lá e mistura junto com outro barro daqui. Que é esse cinza aqui, o amarelo vem de Recreio, esse cinza aqui é da família Passe, lá no Benete. Vem lá do terreno lá de baixo. Então, eu tô jogando aqui embaixo porque essa matéria-prima que ela tá seca, ela foi retirada da natureza. Então aqui ela precisa ficar de molho, entrar numa espécie de liga, para ela entrar na pipa. Sim. E aí sim, depois que ela ser amassada umas 2, 3 vezes, ela vai ficar no ponto pra gente começar a moldar.
Mas a princípio ela precisa dessa mistura aqui, porque senão racha tudo. Então tem dois barros. Ali tem um barro cinza, aqui um barro amarelo, é feita a mistura. Isso. A gente pega aqui pra você ver, ó. O barro cinza. Tá vendo? É um barro mais areento. E esse aqui é conhecido como a tabatinga, né? Sim. Ela já tem mais liga, ela já é mais dura, ela não esfarela, tá vendo? Ela é diferente. Então, em contato com a umidade, as duas juntas, elas se misturam e dá-se uma liga, assim, quase elástica. A liga perfeita para trabalhar. Deixa eu pedir meu amigo Flávio Alves. Ô, Flávio, você consegue mostrar aqui dentro aonde é jogada essa terra? Ali, Israel, é amassado com os pés aqui dentro? Não, ela fica de molho mesmo. De fato, ela fica de molho aqui, tá vendo? Ela fica aqui até ela ficar nesse ponto, tá vendo? Depois ela é jogada com a pá. Quem faz serviço aqui é o Zé Gomes. Mais de 30 anos que ele faz. Tô descendo devagar aqui pra mim não cair, senão eu vou virar vaso daqui a pouco. Saindo de lá, vem pra esse processo e depois desse processo entra aqui dentro. Sim. Na pipa aqui. Entrando na pipa, o motor ligado, aí as lâminas que tem lá dentro, elas giram numa velocidade muito lenta. Mas essa velocidade é perfeita e ideal para que os dois barros se misturam. Eles precisam se misturar. Misturar, bater e ficar fininho, igual a gente vai mostrar do outro lado ali. E aí depois que os dois entram na mistura, aí essa liga aqui que você vê, ó. Não suja nem a mão, você sente só a umidade. Israel, deixa eu passar para o outro lado ali pra gente mostrar o monte de barro ali. Vamos. Beleza, o Israel mostrando pra gente ali, a terra desce, cai ali naquele local ali, fica de molho, é amassada, joga ali na pipa, ô Israel. Amassou o barro, vem pra cá, ó, vem pra esse monte de barro aqui, ó. Aí daqui nós vamos pro torno. Ali no torno está o Flávio Alves e o Flávio Pérez. Ele vai mostrar pra gente como é feito agora uma peça que ele vai fazer aqui. Qual a peça que você vai fazer pra gente? Eu vou fazer um vaso. Olha só, você vai fazer uma peça pra mim, você vai queimar ela e eu quero ela depois. Te compro ela. Eu vou fazer um vaso, eu vou quebrar ele e vou fazer o outro vaso diferente. No final, eu vou falar para você uma passagem que tem na Bíblia, em Jeremias 18, que fala sobre o oleiro. Flávio, qual peça você vai fazer? É um vaso colonial. Aí você quer que eu faça? Eu te falei? Tá bom. Eu quero que você faça, termine ele, queime ele depois e eu quero ele. Certo, eu vou iniciar. E lembrando, anteriormente, como diz antigamente, Flávio Pérez, esse torno era movimentado com os pés? Era com os pés, hoje é elétrico. Tá, hoje a gente vê que tem um motorzinho que roda todo o torno e tal. Aqui, o freio. E anteriormente, no tempo do seu pai, era tipo um pedal. Pedal. Meu pai trabalhou pouco com ele elétrico. E eu trabalhei também, cheguei a trabalhar com pé também. Era muito. Hoje é muito mais fácil. Facilita muito. A gente vê que tem toda uma técnica. O senhor pegou a bola de barro, furou ela com a mão e agora o senhor vem modelando. Certo. E é rápido. Além das mãos, tem a necessidade de usar uma espátula. Uma espátula. Agora eu vou pegar o vaso, tirar ele aqui. A mão tem que estar bem seca. A linha passa por baixo para descolar ele do torno. Uma crina para descolar. Agora eu vou tirar. Ou seja, aquela bola de barro já virou isso daí. Agora eu vou quebrar para mim fazer outro vaso diferente, conforme eu quero, para falar da passagem de Jeremias. Aí novamente o mesmo processo. Dá uma olhadinha no barro, fura ele no meio com a mão. Flávio Alves, eu quero ver qual peça o Flávio Pérez vai fazer para mim. Lembrando, Flávio Pérez, que essa peça eu quero ela para mim. Se o senhor vai queimar ela, eu vou buscar aqui e vou colocar ela lá na minha casa.
Se for algum tipo de moringa, né, Flávio Alves, a gente vai botar nela uma água, um vinho. Aliás, eu não bebo, vamos colocar água. Pode colocar suco também, né? Pode. Ó, tá saindo um vaso. Fazer um vaso diferente. Sim, sim. A gente vê que com toda delicadeza, não pode ter erro. Tem todo um manejo ali na mão, ali, todo cuidado. Agora só vai virar a beiradinha dele pra cima aí, né? Fazendo tipo uma telinha. Um babadinho aqui. O que é interessante é que esse movimento lento que está aí é através também do motor elétrico lá. O senhor tem esse controle. Motor elétrico. Eu queria falar para você agora, vou falar da passagem de Jeremias. Sim. Em Jeremias 18 fala assim, o vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Descendo à casa do oleiro, o oleiro estava fazendo sua obra sobre a roda. O vaso de barro que o oleiro fazia quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo, poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim como eu barro na mão do oleiro, é vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Jeremias, ele era um profeta. Jeremias estava muito desanimado. Deus mandou Jeremias descer à casa do oleiro para mostrar a Jeremias que o oleiro faz com barro, Deus faz com a gente. Eu faço um vaso, eu desmancho. Com o mesmo barro eu faço outro vaso conforme eu quero. Assim é Deus com a gente, Jeremias 18. O que eu tenho que fazer é bater palmas e tirar o chapéu. Mas eu vou fazer... Tá terminado o vaso? Está terminado. Eu vou fazer uma marca nele, Flávio Alves, para mim ter certeza que é esse mesmo, tá? Vou fazer um xizinho aqui, ó. O senhor vai queimar esse vaso e eu vou vir buscar ele. Pode deixar. Beleza. Terminando essa matéria linda, maravilhosa por aqui, né? Passando no nosso programa Repórter Conexão, que é um programa de reportagem, um programa de documentário. Uma coisa breve que fizemos, mas super interessante para quem não sabe como é ter um vaso terminado lá na sua casa, cheio de terra, areia e com uma plantinha dentro. Para quem não sabe como é ter um filtro e você podendo saborear aquela água gostosa, porque o filtro de barro, a água passa dentro dele, são 2 compartimentos, passa realmente por dentro de um filtro, né, Flávio? Passa E dentro do filtrado é mesmo. Filtrado e o barro puxa toda aquela sujeira que tem para fora. Onde você vê quando dá aqueles lodos no filtro, é tudo ali que sai do filtro. O filtro de barro foi aprovado, um dos melhores do mundo, né? O filtro brasileiro é o filtro de barro. Foi pesquisa lá nos Estados Unidos, sabe? Foi aprovado. O filtro de barro é o melhor. Terminando essa matéria aqui, vou pedir o Flávio rapidinho para mostrar um filtro pronto pra gente e, como eu disse, vou tomar um copo de água no filtro de barro. Como eu disse que eu ia terminar a matéria tomando um copo de água num filtro de barro. E outra, não é um filtro qualquer não, é um filtro que tem história. Vou aqui, tem 2 filtros na verdade, eu vou tomar desse filtro aqui, ó. Água filtrada, você pode ver que ali tem 2 compartimentos. Quando passa de um compartimento para outro, é passado num filtro mesmo, tipo uma pedra porosa, e aqui embaixo está a água pura. Flávio Pérez, me conta a história desse filtro. Esse filtro foi feito pelo meu pai. Meu pai, ele faleceu em 2000, no dia 18 de dezembro de 2000. E esse filtro aqui foi feito, o último serviço dele, na véspera dele morrer. Aí depois, no outro dia, deu um infarto dele. Em 2000 ele faleceu. Esse filtro aqui não é para vender, não, para a gente tomar água aqui, guardar. Ô Flávio Pérez, para mostrar aqui que realmente eu vou tomar água, aqui ó. Muito bom, tá? Flávio Pérez, esse filtro é um filtro mais novo. Mais novo, aí foi feito aqui mesmo. Sim, e esse aqui é o que conta a história do seu pai. Já tem mais de 22 anos que meu pai faleceu. Esse filtro tem mais de 22 anos. E eu vou te contar outra história aqui.
Eu ganhei de presente. Antigamente não usava o filtro, não usava a talha, que tinha aquela vela na parede, Sim. aquela borrachinha, um buraquinho aqui, ó. Eu ganhei de presente um filtro que meu pai fez em 1951, quando ele iniciou em São João, até tem um carimbo. E quando ele perdeu esse carimbo na enchente de 60, eu vou te mostrar uma talha feita por meu pai em 1951. E antigamente usava muito, era talha, não era o filtro. Pode virar de frente para a câmera aqui? Usava muito, era talha. Aquele ali é o filtro. Aí eu te expliquei, né? Tinha a tampa, o buraco. Só um instantinho, para me captar a sua voz aqui, aí beleza. Certo. Antigamente usava muito a talha. E essa talha aqui foi feita por meu pai quando ele iniciou em São João, em 1951. Aqui está o carimbo aqui escrito aqui Cerâmica Pérez. Vamos virar ali. Aqui está o carimbo. Aqui dá para enxergar muito mal. 2 anos. Essa talha. Só um instantinho. Pode falar. Pode partir daí? Essa talha aqui foi feita pelo meu pai em 1951. Aqui está o carimbo da Cerâmica Hoje, Pérez. com mais de 70 anos. Mais de 70 anos. Aqui está o carimbo. Esse carimbo foi pedido na enchente de 60. Aqui está o carimbo, o nome do meu pai, São João Nepomuceno, Cerâmica Pérez. Tá. Então, isso aqui é uma relíquia, além da talha de filtro, essa talha aqui é uma relíquia que o senhor tem aqui. Foi sim, eu ganhei até de presente de uma pessoa que faleceu, um parente dela, tudo, e ela pegou, lembrou de mim, e foi feito meu pai, viu nesse carimbo e trouxe aqui, me presenteou. Interessante, então não é uma coisa que o seu pai tinha deixado aqui, é um cliente, um amigo que trouxe para o senhor de presente. Foi. Quer dizer que essa talha aqui, ela tem mais de 70 anos. Beleza. Finalizando essa matéria aqui, quero dizer para o Flávio Pérez e o Israel Sadia que foi muito bom contar um pouquinho dessa história. Fico feliz demais de estar reencontrando meu colega de trabalho aqui, numa nova profissão de arte. Sim, essa é uma grande arte. Israel, muito obrigado pela sua participação, pela sua fala, pela sua entrevista e as suas considerações finais para o final dessa matéria. Roberto, parabenizo você e mais uma vez dou boas-vindas ao Flávio. A gente fica feliz de saber que ele teve uma rápida e tranquila recuperação, já está aí trabalhando novamente. Deus abençoe vocês aí e que vocês possam estar realizando um trabalho primoroso. Fazer daquilo que já foi feito, daquilo que já começou, mas está sempre trazendo coisas diferentes, coisas novas. E aguardo você numa próxima oportunidade para a gente conversar sobre o assunto daquela pauta que a gente sugeriu. Vamos conversar, vamos bater o papo e mais uma vez, felicidades aí para você também aí nos microfones da Conexão. Muito obrigado, Israel. Só para lembrar, a gente incluiu a pauta hoje, mas não deu tempo. A gente vai mostrar depois um trabalho sobre a diferença sobre o filtro de barro, sobre o jarro de barro e o jarro de plástico, não é isso, Israel? Isso, é uma utilidade pública que a gente vai trazer a conhecimento de todos. Assim como a gente já foi na emissora da cidade, a radiodifusora, permite-me dizer aqui no microfone, a gente foi falar lá sobre a importância de cinco informações importantes que o filtro abrange. Então eu levei a conhecimento público essa utilidade, a gente falou no programa lá do William Henriques, e muitas pessoas me cumprimentou o Flávio, por causa desse trabalho de utilidade pública que a gente fez sobre mitos e verdades que o filtro envolve. Então, a gente fez esse trabalho e vamos contar com a Conexão para a gente fazer essa matéria sobre a comparação de um trabalho de plástico e um trabalho de barro. Beleza, Israel Sadia, a gente volta uma outra hora para fazer essa matéria, diferenciando o material de plástico e o material cerâmico, o material de barro, que é muito melhor voltado para planta, para jarros de plantas e flores. Israel, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Roberto, e mais uma vez, como eu já disse, felicidades. Obrigado. Flávio Pérez, vou terminar abraçado contigo. Quero dizer que é um prazer enorme fazer essa matéria contigo. A gente teve aqui durante um bom tempo, mais de 2 horas gravando aqui. Aliás, umas 2 horas gravando aqui dentro, batendo papo. E aí, às vezes, ainda fica coisa para mostrar ainda, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, por receber a gente tão bem e contar essa história milenar, né? Que uma história bíblica, uma história que antes da Bíblia, eu acredito, e uma história que ela segue até hoje. O trabalho cerâmico, né? O trabalho com cerâmica está sempre em pauta, está sempre aí. Graças a Deus, vem outras coisas, outros trabalhos, mas o trabalho cerâmico
permanece com a sua qualidade, não só qualidade da peça, mas qualidade de vida também. Flávio, mais uma vez, muito obrigado e desejo tudo de bom para você, no seu trabalho, para você e para o Israel Sadias, e as suas considerações finais. Eu agradeço você, Roberto, ao Flávio Alves, a TV Conexão, e que Deus abençoe vocês. Israel, cola do meu lado aqui, que é sucesso. Repórter Conexão, você pode assistir pelas plataformas digitais, pelo Instagram da Conexão TV, YouTube Conexão TV, página no Facebook Conexão TV e pelo aplicativo. Vai lá no Play Store, baixe lá Conexão TV Digital. Você assiste na palma da sua mão, aonde você estiver. E pela TV a cabo, TV Conexão, canal 99, toda sexta-feira, a partir das 9 horas, aliás, às 9 horas, o programa entra no ar, e ao sábado, às 6 da tarde. Não é isso, Flávio? Muito obrigado ao meu amigo Flávio Alves, programador da TV Conexão, repórter, apresentador e hoje também como o nosso cinegrafista aqui. Ficamos por aqui, Repórter Conexão. Você assiste toda sexta-feira, às 9 da noite na Conexão TV e aos sábados, a partir das 6 da tarde. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.